pensei numa coisa, né? Como é interessante. Às vezes o cliente, ele, no nosso caso, a gente fala de franquia porque quem faz o serviço físico nos nossos clientes, ou no cliente final, são as franquias, né? E o cliente, às vezes, ele liga aqui ou se a gente ligar, quando o cliente liga reclamando, eu particularmente encaro como um presente, né? Porque a alternativa é ele ir embora e não falar nada. Se ele está reclamando é porque ele está Porque dando a ele... chance de você acertar. Sim. Então, Maravilhoso isso. essa é a primeira maneira que eu acho que deveria todo mundo encarar isso, né? Você se dispôs a xingar alguém é porque você ainda, Gosta do cara. pô, né? Você Tem ainda está interesse. dando uma chance, né? Uhum. E às vezes, o que que acontece? Eu vou fazer esse paralelo porque a nossa operação é de franquia, mas eu vou fazer o paralelo com uma pessoa sozinha, né? Tá, aí o cara liga aqui, a gente liga e ele pega e fala: ah, pô, veio aqui o técnico, não foi tão legal, tal. A gente dá uma filtrada, obviamente, né? Procura entender, procura até ver se realmente com o cliente fala: pô, isso aqui faz sentido essa reclamação, será que você não entendeu o que foi feito e tal? Porque às vezes acontece, você fica com um Sim. sentimento ruim e a coisa tá ok, né? Mas aí depois a gente vai lá e fala para a franquia, porque o cliente, no jeito tag aqui de operar, o cliente final é da franquia. Mesmo que a gente tenha conquistado, a gente passa para a franquia. E a franquia é o nosso cliente. Sim. Então a gente chega lá para a franquia e leva essa observação, esse sentimento, né, do cliente para a franquia. Agora, pensando, né, no paralelo, se é uma pessoa sozinha, né? Acontece muito, às vezes você está lá, você está fazendo um trabalho, está junto, está no calor, o cliente vai olhar, já está pronto, tal. Às vezes está lá até do teu lado, te leva água, te leva café, Sim. tomou chuva, tal. Pô, você fez a coisa, achou que fez certo, tal, foi embora, o cliente na hora estava tudo bem, você foi embora. Mas acontece do cliente pegar e falar: putz, não era bem isso que eu Não era queria, isso. tal. Muitas vezes ele não fala na hora, né? Não fala. Aí passa o tempo, não sei o quê. Daí, se você mesmo, que é o técnico, aí nós estamos falando de uma pessoa pessoal, você mesmo ligar para ele depois de uma semana, é capaz de ele te falar: puta, aquilo lá que você fez eu não gostei tanto, né? No momento eu acredito que Pô, é ficou bem faltando difícil. aquilo, né? No momento, né, o ser humano evita conflito, Claro. né? Mas depois, por telefone, isso eu acho que é inestimável, E porque daí nada ele te como o dá a dia dica, seguinte também, né? né? Nada como o dia seguinte. Nada. Mas o legal é receber a ligação, né? Ô, Claro. aquele serviço aí eu tava lá, pô, obrigado o café, tal, né? O Ficou técnico, dentro né? A do que gente você esperava, entreguei o que você tá queria. funcionando, tem mais alguma E coisa que dá se pra ele falar fazer. não, não ficou, não, ficou, mas acho que ficou um pouco Ó, e ele tá te torto. ensinando a trabalhar, né? É isso que é aquela coisa, é um presente, né? É um presente, porque Eu acho que a disposição de voltar, né, até agora a gente falou tudo isso e não falou de dinheiro. Porque, de fato, o dinheiro nunca pode ser o princípio da não é um motivação. obstáculo. E outra, né? A reclamação, às vezes, quando você liga para um cliente lá no sucesso do cliente, você com certeza tem muito isso, a gente conversa bastante disso. Reclamação, às vezes, nem é justa. Às vezes o cliente vai fazer uma reclamação que não é justa, por vários motivos, ou porque ele não contratou aquilo, ou porque ele não entendeu o que foi feito, ou porque o Sim. problema foi resolvido e ele não entendeu. Mas independentemente da reclamação ser justa ou não, a reclamação existe. Existe. E ele é o cliente, ele é o cara que está te pagando. Se você não explica para ele que aquela reclamação dele não faz sentido, vamos supor que não faça, né? Para ele faz. É. Agora, É. você Então, né? então a predisposição é o que manda nisso que nós estamos É o falando, meio que para sentimento, fechar com o ouro, né? é o sentimento, né? Entender que o pós-venda ou ligar para o cara para saber se está tudo bem, não é só esperando que ele vai falar que está tudo bem. Não. Não, Ele pode não. falar que não está e você precisa estar disposto a, se for necessário, voltar lá e deixar o cara contente. Ou às vezes até ser direto, incisivo, claro, com toda a técnica, categoria, sem afrontar nem nada, mas explicar que ele está errado. Sim. Que aquela demanda dele, ou aquele sentimento dele, por algum motivo está errado. Para Uhum. isso, tem que estar bem Sim, organizado, nessa né? parte, Precisa dominar o que foi Sim, feito, né? tocando nesse assunto específico que o Estevão falou, pode acontecer de quem está no local, por exemplo, ou o zelador, ou o porteiro, ou um acompanhante que está realmente realizando ali na manutenção, não sabe o que foi contratado, não sabe o que realmente está acontecendo, o que levou aquilo, aquele reparo, aquela manutenção. Legal isso. Então, assim, o sentimento que ele tem olhando aquilo na parte técnica, O acompanhante nem sempre é o contratante. não Exatamente. sabe, Não é quem está entendeu? pagando, Então não é a ligação depois do serviço feito não é nem opcional. Não. Ela é
tão importante quanto a primeira. Claro. Só que aí entra uma outra parte do sucesso do cliente, que também eu e a Vitória, né, a nossa equipe, a gente realmente leva muito ao pé da letra. Por quê? Quem foi que assinou o contrato não é a pessoa que está acompanhando a Acompanhando. manutenção. Então, se eu ligar para a pessoa que assinou o contrato, ele não vai me saber, me falar o que que realmente aconteceu ali. Se Uhum. realmente ele está satisfeito. E pior, né, Pri? Até quem trabalha com manutenção sabe. Às vezes até tem a terceira pessoa. Você tem a pessoa que precisa ver a dor resolvida, que é o cara que chega para quem assina o contrato e fala, pô, eu preciso desse serviço aqui, contrata. Então, Uhum. você tem alguém que é a pessoa que Que Vê a gera demanda. necessidade. gera a necessidade, a Isso. demanda. Você tem a pessoa que paga. E às vezes Uhum. você tem a pessoa que acompanha, que é Acompanha. outra, Sim, terceira. Então, é Uhum. complexo, né? é Você imagina complexo. você gerenciar isso aí É. sozinho, se você não tiver com a tua mentalidade, fala, bom, peraí, mas depois eu preciso fechar esse círculo aqui em um momento. De Isso. novo, não depende de Então, plataforma nem nada, é muito mais uma mentalidade. Muito e essa mais. parte do sucesso do cliente, literalmente, tem que identificar com quem você vai falar. Então, não adianta você falar com a pessoa que assinou o contrato, não adianta você falar com o financeiro. Você tem que falar com quem realmente estava ali. Então, foi o zelador que acompanhou? Então, vou entrar em contato com o zelador e eu quero saber do zelador qual que é o sentimento dele. Foi tudo bem? Teve algum problema? A franquia te tratou mal? Alguma Tá, coisa assim. Tudo é então relacionado. peraí. Então, para você conseguir, já entendemos que também não é bagunçado, né? Não. Não, nada do que nós falamos aqui é assim. Não, Existe um claro. fluxo, existe. Sim. Então, você primeiro olha o relatório que foi preenchido pelo executante, né? Aí, porque você precisa saber o que foi feito, ver se está compatível com o que foi vendido, olhar a assinatura para saber o nome de quem assinou. Aí você tenta contato com esse que assinou, mesmo não sendo o contratante. Isso. Tem que ser a pessoa que realmente Aí você acompanhou vai falar com ele. com ele. Daí depois você vai falar com o contratante, que Isso. pode Aí, ser um gerente, pode ser, né, o zelador, quem, até mesmo o quem zelador gerou a demanda. vamos falar, se a gente colocar numa parte de condomínio, tem uma pessoa que pode ser O responsável pela síndico manutenção. te contrata. Isso, o síndico me Mas quem contrata. gerou a demanda é o zelador e às vezes pela correria do condomínio não é nem o zelador que Isso, acompanha. é uma pessoa X de manutenção de Ó. uma outra coisa. Uhum. Então, o que a gente consegue fazer é esse filtro, de você realmente ver quem foi que fez essa parte dessa manutenção. Ou até mesmo se ninguém acompanhou, quem foi a pessoa que assinou a OS, porque lá tem o que realmente foi feito, né? Nossa OS mostra certinho se precisa fazer algum reparo, se foi feito algum reparo, quanto tempo durou, o que levou aquilo, a franquia ir lá, se foi um chamado de emergência. Então, assim, a nossa OS é bem preenchida e tem assinatura. Se tem assinatura, a pessoa está ciente. Então, a gente vai ligando os pontos Legal, para poder realmente Você vê fazer esse legal, contato. como legal. a coisa é complexa hoje em dia, né? Venda, antigamente um vendedor sozinho tinha que fazer tudo isso, né? Se fosse um técnico vendedor, pior ainda, ele tem que pegar e fazer a parte técnica e vender. Você vê, num cliente aí, você falou várias personalidades que tem às vezes dentro de um cliente. Pode ser um condomínio, pode ser uma fábrica, né? Uhum. Sim, Você tem a pessoa que gera demanda, você tem a pessoa que influencia na tomada de decisão, de repente é o cara que colocou a empresa ou o técnico lá dentro, falou, ó, tem um técnico bom, tal, esse aí é um influenciador. Você tem o gatekeeper, né, um gargalo, né, aquele cara que você precisa convencer, não é nem ele que vai pagar, nem ele que tem a demanda, mas se você não convencer esse cara também não sai. E no Uhum. final das contas você tem quem assina o contrato, que é o decisor. Bom, sim. vou fazer, beleza, tá aprovado. Então, às vezes, só aí eu falei de 4 exemplos, né? Você pode até criar mais aí, mas 4 pessoas dentro desse exemplo, né? Então você vê como é importante a gente ter mapeado, e aí estamos falando de um processo de venda de growth bem estruturado, mas principalmente no sucesso do cliente. Porque depois que você vendeu, você tem que saber, né? Sim, Eu dei um exemplo com 4 personalidades aí distintas, com papéis completamente diferentes lá. Com quem você está falando, com né? quem você está Qual é a falando. responsabilidade, até para. E até mesmo para poder direcionar, porque, por exemplo, essa questão do sucesso do cliente, você vai falar com tal pessoa. E se a financeira me pedir um contato, eu vou passar aquele do zelador? Uhum. Não, eu preciso passar de uma outra pessoa que atende a parte do financeiro. Então, tudo isso é bem estruturado e a gente sempre coloca dentro da nossa plataforma para poder saber com quem você vai falar. Então, quando nós cadastramos uma empresa, a gente já coloca certinho o que que é aquele contato, o que que ele faz e o que que ele responde.